Bom, meu nome é Romilson. Quero trazer mais um estudo aqui falando sobre o dízimo. Por que eu quero trazer esse estudo falando sobre o dízimo? Porque eu tenho visto muito ensinamento errado partindo dos pastores para obrigarem os crentes a entregar o dízimo e, além disso, estão colocando eles debaixo de maldição. Muitos pastores dizem que quem não entrega o dízimo é ladrão de Deus, é ladrão do Criador e, além do mais, está debaixo de maldição. Eu quero te mostrar através desse estudo que é tudo o contrário do que eles estão falando. Então, se você quer ter entendimento com respeito ao dízimo, preste atenção neste estudo e vai ser esclarecido isso para você hoje. Hoje estou usando essa Bíblia aqui para mostrar para você aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela traz o nome do Eterno. Eu quero estar pegando Malaquias, capítulo 3, versículo 5 aqui, ó. Malaquias. Do 5 até o versículo 14 é um acréscimo feito para o homem dentro da Bíblia. Essa aqui já excluiu, essa Bíblia. Pode ver aí que ela já excluiu. Mas vamos fazer de conta que não seja acréscimo. Vamos fazer de conta que seja verdadeiro esses versículos, né? Aonde manda entregar o dízimo. Façamos de conta que seja verdadeiro, porque de qualquer forma essa questão do dízimo vai cair por terra hoje. Então vamos lá. O que significa a palavra dízimo? Vamos começar por esse ponto. O que significa dízimo? Dízimo significa a 10ª parte. Isso de acordo com o dicionário bíblico. A 10ª parte que os judeus, que os Yaldim colhiam da terra ou do produto dos seus animais. Era a 10ª parte da renda que os animais deles produzissem ou da semente da terra. Eles tinham que entregar o dízimo, a 10ª parte dessas duas coisas, da semente da terra ou dos animais. Não era dinheiro, o dinheiro já existia naquela época, mas o dízimo não era dinheiro, era semente da terra ou 10ª parte dos animais que eles produzissem durante o ano. Eles levavam uma vez por ano no templo, lá em Yal-Shalom, em Jerusalém. Então você já está sabendo que o dízimo não tem nada a ver com o dinheiro, como os pastores têm que ensinar, porque naquela época já existia o dinheiro. Lá diz que se fosse longe para eles levarem o dízimo, os mantimentos, eles tinham que vender, pegar o dinheiro na mão e depois levar e chegar lá perto do templo, comprar tudo em mantimento e entregar em mantimento. O Eterno não permitia entregar dízimo sendo dinheiro. O Eterno não permitia entregar dinheiro, justamente já para não haver corrupção por parte desses sacerdotes. Então vamos lá. Então, quando foi que começou? Quem começou a entregar o dízimo? Quem foi a primeira pessoa que entregou o dízimo? A primeira pessoa que entregou o dízimo foi Abraão, em Gênesis capítulo 14. Diz que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Shalom, rei de Jerusalém. Melquisedeque era uma tipologia do Mashiach. E aí, com o tempo, o dízimo passou a ser um preceito da lei de Moisés. Ele passou a ser um mandamento da lei de Moisés. Isso está onde, Romilson? Está em Números capítulo 18, versículo 21. E está também em Lucas capítulo 11, versículo 42 e Mateus. O próprio Salvador falou, o dízimo é um preceito da lei de Moisés. O próprio Salvador mostrou que o dízimo era um preceito da lei. E o próprio Salvador, para quem não sabia, entregava o dízimo. O próprio Filho do Eterno entregava o dízimo. Aí você vai me dizer, mas então temos que entregar o dízimo. Não. Por que o Salvador entregava o dízimo? Porque ele nasceu debaixo da lei. O livro de Gálatas diz que ele nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei e veio para cumprir a lei por nós. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Mas o Salvador veio para cumprir e ele cumpriu à risca todos os mandamentos da lei. Cumpriu para quem? Cumpriu por nós e pôs fim na lei. Então, muitos pastores não sabem e não ensinam para os membros que o Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa no livro de Atos. Lá está escrito. Novo Testamento, na primeira página antes de começar o Novo Testamento, está escrito Novo Testamento, mas aquilo ali é um engano, meu irmão. O Novo Testamento começa depois da morte e da ressurreição dele. A Bíblia diz que um testamento só tem valor depois da morte do testador. Então, o Novo Testamento só começou depois da morte do Salvador. E isso começou aonde? No livro de Atos, depois que ele já havia ressuscitado. Então, Mateus, Marcos, Lucas, tudo mostrando que o Salvador ainda estava debaixo da lei. Ele foi circuncidado de acordo com a lei, Maria ofereceu uma pombinha em sacrifício. Tudo que a lei exigiu, eles fizeram. Fica aqui então, por que o Salvador entregava o dízimo? Porque ele vivia debaixo da lei, então ele tinha que mandar entregar o dízimo. Mas e aí, Romilson? E na hora que ele morreu e ressuscitou? Aí acabou, vou te mostrar isso nesse estudo, que não existe mais essa questão de dízimo hoje. Vamos passo a passo para você entender. Quem tinha o direito de receber o dízimo? Quem tinha o direito de receber o dízimo no Velho Testamento era a tribo de Levi. Eram 12 tribos. O Eterno separou só uma tribo para ser sacerdote sobre o seu povo. Eles eram sacerdotes, eles cuidavam do templo. A tribo de Levi não trabalhava, eles não tinham herança, por isso as outras 11 tribos tinham que levar o dízimo para eles.
Aí eles pegavam aquele dízimo que era mantimento e o gado, e eles viviam, tiravam uma parte para eles alimentarem e a outra eles distribuíam para os órfãos, para as viúvas. Então somente a tribo de Levi tinha direito de receber o dízimo. Mas eles recebiam o dízimo como, Romilson? Vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 4, diz assim: vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo, da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio da tribo de Levi, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Então está dizendo que o povo, a tribo de Levi, devem, segundo a lei. Lembre-se que nós estamos na graça. Nós estamos na graça, não na lei. Como é que os pastores querem cobrar dízimo de você? E quem? Eles são da tribo de Levi? Vou te mostrar isso. Quem tinha direito? Só a tribo de Levi. Como é que os pastores querem receber dízimo de você? A tribo de Levi tinha direito, só eles, de receber o dízimo de acordo com a lei de Moisés, porque aquele povo estava debaixo da lei. E o dízimo era o quê? Fruto da terra, gado, ovelha, não era dinheiro, viu? Vamos lá, tá ficando claro, né? Vamos lá, então eles tinham direito de cobrar de quem? De seus irmãos. Quem que eram os irmãos? Os Yaldim, os judeus, não é da igreja. Tem nada a ver com a igreja diz está lá no passado. Vai ouvir que você vai entender. Vamos lá. Agora, este direito de acordo com a lei, está no livro de Números também, capítulo 18, versículo 21, se você quiser ler depois, onde o dízimo deveria ser entregue. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio 14, versículo 22, fala: o Eterno escolheu um lugar para vocês levarem o dízimo. Onde é que é? Lá no templo em Israel, em Yal-Shalã. Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel e o templo é o centro de Jerusalém. O templo é o umbigo de tudo, é o centro de tudo. Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel e o templo é o centro de Jerusalém. O Eterno foi lá naquele templo que é para vocês levar, lá em Yal-Shalã, não é para entregar em outro lugar não, só aceita entregar lá. Então já que o povo quer entregar dízimo hoje, eles têm que ir lá para Jerusalém para entregar lá. Você vai lá em Jerusalém entregar o dízimo lá? Você vai lá entregar lá? Lê, Deuteronômio 14, versículo 22. Onde é que é para entregar? E é para entregar é gado. É gado, não é dinheiro não. É gado, o Eterno não aceita dinheiro não. Ele fala, leva. Aí lá no Deuteronômio 14, versículo 22, ele fala: se estiver longe, você levar os mantimentos, se você estiver colhido muito, for pesado, vocês levar, vocês vendem onde você está, pega o dinheiro na mão, leva, chega lá pertinho, que chegar lá, vocês compram de alguém lá o mesmo tanto que vocês vendeu e leva aquele tanto e entrega. Vamos lá. Onde o dízimo deveria ser entregue então? No templo em Yal-Shalã, Israel, Jerusalém. Não é aqui não, nas denominações não, viu, irmão? Vamos lá. O dízimo faz parte da lei ou da graça? Agora é que entra. Os pastores dizem que quem entrega dízimo está debaixo de maldição, né? Mas a Bíblia diz que o dízimo faz parte da lei de Moisés. O Salvador falou: o dízimo é um preceito da lei de Moisés, é um mandamento da lei de Moisés. Por quê, irmão? Porque existe a lei do Mashiach e existe a lei de Moisés. Existe a lei de Moisés e a lei do Salvador. Na lei do Salvador não existe mais dízimo. Dízimo faz parte da lei de Moisés. Existe a lei e existe a graça. Nós estamos debaixo da graça. Vamos ler? Romanos capítulo 6, versículo 14. Aí nós vamos ver quem é que está debaixo de maldição. Se é quem entrega o dízimo ou se é quem não entrega. Vai ver agora. Quem é que está debaixo de maldição? Os pastores dizem que quem não entrega está debaixo de maldição, não é? Então vamos ver quem está debaixo de maldição agora. 6, versículo 14. E o pecado não vos dominará, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque o Salvador pôs fim na lei. Romanos capítulo 3, capítulo 10, versículo 3, fala: o fim da lei é o Mashiach. Aí começou a graça. Então você não tem que seguir mais os mandamentos que foram dados para Israel. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando que existe uma diferença dos mandamentos que é para Israel dos mandamentos que é para a igreja. O problema dos pastores é que eles estão pegando tudo que é para Israel e jogando para cima da igreja. Eles só não pegam aquilo que... Tudo que agrada a eles pegam lá de Israel e põem em cima da igreja. Igual, por exemplo, a lei proíbe comer peixe de couro. A lei proíbe comer carne de porco. Como é que os pastores estão comendo carne de porco e comendo peixe de couro até hoje? Como é que para isso aí eles não quis largar, tirar fora? Porque isso aí é bom para eles, né? Gostoso, um surubinzão, né? Feito, né? Na panela, é gostoso, um surubim feito, né?
Eles gostam de comer uma costelinha de porco, aí vocês não quis tirar não, né? Mas a Bíblia está falando que faz parte da lei de Moisés. Mas isso aí eles querem para eles. Aí o dízimo também faz parte da lei de Moisés, eles querem para eles. Por quê? Porque eles vão ganhar dinheiro com o dízimo. Então, tudo que está lá na lei de Moisés que é bom, eles querem para eles. Mas aí, a hora que é ruim, aí eles não querem para eles não. Eles falam, não, isso é da lei de Moisés, isso é da lei, irmão, não guarda isso não, isso é da lei. Vamos lá, esperteza. Vamos lá. Aqui, ó. Então veja bem, a Bíblia diz que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então o dízimo faz parte da lei de Moisés. O Salvador Lucas, capítulo 11, versículo 42, falou, o dízimo é um preceito da lei. E ele falou, o dízimo é um mandamento da lei. Tudo que é mandamento da lei, ó, a Bíblia diz que se nós quisermos guardar um só mandamento da lei, está obrigado a guardar todos. E agora? Se você entregar o dízimo, você é obrigado a guardar todos os outros mandamentos da lei de Moisés. Sabe quantos que são? 610. Você dá conta de guardar os 610? 610. Vamos lá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Diz assim. E os que são pelas obras da lei, os que querem guardar a lei de Moisés, Paulo está falando, Shaul. E os que querem guardar a lei de Moisés, esses estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão escritas no livro da lei para praticar. O apóstolo Shaul está falando assim, todos que quiserem guardar um só mandamento da lei está debaixo de maldição. E agora? Quem dá o dízimo está debaixo de maldição? Quem não dá o dízimo ou quem dá o dízimo está debaixo de maldição? É lógico que é quem está entregando o dízimo que está debaixo de maldição, porque o apóstolo Paulo está falando que quem quiser guardar um só mandamento da lei de Moisés está debaixo de maldição, o dízimo é da lei de Moisés. E agora? Como é que vai ficar os pastores agora? Então, irmãos, isso tudo que os pastores estão ensinando é Babilônia, é ensinamento errado, eles distorceram tudo por interesse deles, porque eles querem ganhar dinheiro. Está entendendo? Eles querem que você trabalhe no solão quente, batendo duro no solão quente aí, o cara trabalhando de pedreiro, de servente, de carpinteiro, seja lá de que for, e ainda tirar os 10%, que nem banco não cobra 10% para levar para eles. E outro, o banco cobra 10%, mas o banco te dá o dinheiro, você pega o dinheiro, eles te dão um dinheiro lá para você pagar 10%. O banco você vai lá e pega uma parte para depois pagar 10%. Lá não, lá você dá 10% e não pega nada na denominação. Então vamos lá. Olha o que o texto diz. Pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão escritas no livro da lei. Agora você entendeu porque lá no Malaquias está falando que quem não dá o dízimo está debaixo de maldição? Agora você entende? É porque se os vialdinhos não estavam dando o dízimo, não estavam entregando o dízimo, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles estavam debaixo de maldição. Por quê? Porque se alguém deixasse cumprir um mandamento da lei de Moisés, quem estava lá, os judeus, os vialdinhos, se eles deixassem cumprir um mandamento da lei de Moisés, a Bíblia fala que eles estavam debaixo de maldição. Aí eles estavam deixando de dar o dízimo, então eles automaticamente estavam debaixo de maldição. Só que aí a Bíblia diz que o Eterno nos tirou da lei e nos transportou para a graça, para nós não ficarmos mais debaixo de maldição. Como é que eu não vou ficar mais debaixo de maldição, Romeus? Porque eu não vou guardar mais a lei de Moisés. Porque se eu cismar de querer guardar a lei de Moisés, o que vai acontecer? Eu volto a estar debaixo de maldição de novo. E o que eu estou fazendo, Romeus? Eu estou desacreditando que o Salvador pôs fim na lei de Moisés. Se eu quero entregar dízimo, eu estou falando que o Salvador não cumpriu a lei por nós, que nós temos que. A lei ainda está valendo, ainda está em vigor. Tudo que Moisés fez lá ainda está valendo ainda. Não, a Bíblia diz que o Salvador morreu para pôr fim na lei de Moisés, para começar a lei dele. A lei dele não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés é dente por olho. É olho por olho e dente por dente. Se furasse um olho de um, tinha que furar o olho da pessoa. Se tirasse o dente da boca de uma pessoa na porrada, tinha que tirar o dele também da pessoa que fez isso. Se a pessoa matasse um, tinha que matar aquela pessoa também. E a lei do Salvador, como é que é? Se te bater numa face, dele a outra. Se te tomar a tua túnica, dele também a capa. Não tem nada a ver com a lei de Moisés, a do Salvador. Ela é totalmente diferente. Então, sai da lei de Moisés, meu irmão, e vem para a lei do Machia. A lei do Machia não é um fardo pesado. Ele falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer tirar o peso daquela lei de Moisés. Os pastores querem pôr tudo nas suas costas para você levar. As pessoas não estão aguentando carregar mais aquele fardo. É dízimo, é oferta, é mais não sei o que. Tomando dinheiro até de aposentado. Aposentado que ganha um salário mínimo, vai lá e toma deles o dinheiro deles. Em vez de ir lá ajudar, não, vai lá e ainda tira, mais 10% ainda, colocando fardo pesado. O que está escrito no livro de Mateus, de Lucas? Fala assim, ó, vocês colocam fardo pesado sobre as pessoas e nem com o dedo vocês não querem ajudar eles a carregar. Ai de vós
escribas e fariseus, hipócritas, que amam os primeiros lugares na sinagoga. É quem você acha que é hoje esse povo? É os pastores, é os líderes. Pastores, está no livro de Isaías, são cães preguiçosos, que só sabem ladrar, gostam de dormir o dia inteiro. Lê lá Isaías 56, você vê, fala, todos sem exceção, o livro de Isaías fala, todos sem exceção, cães gulosos, cães gulosos. Então vamos lá. Aqui está falando que está onde? Está debaixo de maldição. Quem quiser guardar um mandamento. Lá na frente fala assim, se alguém quiser guardar os mandamentos da lei e tropeçar em um só, ele será culpado de todos. Ele vai ser culpado do resto tudo. Você quer guardar então? Só o Salvador conseguiu guardar, então para que eu vou querer guardar a lei de Moisés? Se o Salvador está falando que a lei de Moisés acabou, para que eu quero voltar para lá de novo? E tem mais um, irmão. Olha o que eu vou ler aqui agora para você. Olha o que eu vou ler aqui agora para você aqui, ó. Olha o que eu vou ler aqui, ó. Romanos, capítulo 7, versículo 1. Presta atenção aí para você ver. Então que a coisa é séria, se você quiser guardar a lei de Moisés. Romanos 7, 1. Vou pegar do 1 em diante. Falo aversado em lei, que a lei domina o homem só enquanto está viva. Assim a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele viver. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo, de modo parecido, simbólico. Também vós, meus irmãos, pelo o corpo do Machia, foste mortos para a lei. Nós fomos mortos através do Salvador. Nós morreu para a lei de Moisés, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, quando o Salvador morreu, nós também morremos para a lei de Moisés, para pertencer só ele agora. Quem é o marido da igreja agora? Yahushua, o Machia. A fim de produzirmos fruto para o Criador, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas da carne. Então tá, vamos lá. Isso mesmo. Pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros, produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativo. Assim podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então veja bem, irmão. A Bíblia diz que o Salvador morreu por nós, e se nós morremos juntamente com ele, nós morremos para a lei de Moisés. E ele morreu para que nós viéssemos pertencer a ele agora, somente a ele. A lei morreu, a lei acabou. Vou ler de novo para você entender. Olha aqui, ó. De modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo do Machia, fostes mortos para a lei. Nós morreu para a lei de Moisés. Para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, se eu falar que a lei de Moisés ainda está em vigor, que entregadismo ainda está valendo, que aquilo não acabou, sabe o que eu estou falando? Eu estou falando que Moisés também está vivo. Que Moisés está vivo. Então, eu quero ter dois maridos agora ao mesmo tempo, Moisés e o Machia, Moisés e Cristo. E aí a Bíblia diz o quê? Que se uma mulher, se o marido dela estiver vivo, e ela for ficar com outro homem, a Bíblia diz que ela está em adultério, porque o marido dela ainda está vivo. Então, se a lei de Moisés ainda está prevalecendo, está em andamento ainda, e eu estou querendo guardar ela, eu estou dizendo que Moisés não morreu, que a lei de Moisés não acabou. E aí eu estou em adultério, que eu estou querendo dois ao mesmo tempo. Estou querendo Moisés e Yahushua, Moisés e o Machia, porque eu estou querendo seguir a lei de um homem, que foi Moisés, e querendo seguir a lei de outro, que é o Machia. Quem que é o marido da igreja hoje? É Yahushua. Então Moisés já foi, se você quer os dois, você está em adultério. E os adultérios não herdarão o reino dos céus. Nós pertencemos só a um marido, só a um esposo único, Yahushua, o Machia. Tem que seguir os mandamentos dele, não é de Moisés, não. Experimenta ficar com os dois ao mesmo tempo, você vai chegar lá. Experimenta entregar dízimo. Experimenta guardar a lei de Moisés, falar que aquilo tudo está valendo. Experimenta. Pra você ver, faz igual os adventistas aí. Segue a lei de Moisés, segue. Você vai ver onde vai dar. Então vamos lá. Olha aqui, Então, aqui, só resumindo. Quem entregava o dízimo lá... Aliás, vou ler mais um versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha aqui. Foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, de uma nova aliança, Salvador. Ele colocou nós como ministros da nova aliança, do Novo Testamento, que começa de Atos para cá, igual eu te falei.
Não é lá atrás, não. Começa de Atos para cá. Ele nos fez ministros da nova aliança, não da letra. Nós somos ministros do Novo Testamento, não da lei de Moisés. A lei de Moisés é os mandamentos de Moisés. Os profetas ali não tem nada a ver com essas questões. As profecias de Isaías, de Daniel, de Salmos ali, irmão, aquilo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Eu estou falando da lei de Moisés, está no livro de Levítico, Deuteronômio, que é as leis que a pessoa tinha que guardar e seguir, que é 610 mandamentos. Nós não somos ministros da lei de Moisés, mas da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés, por causa do fulgor que nele havia, fulgor aliás passageiro, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Então a Bíblia diz que nós não somos ministros da letra, fala que a letra é a morte. A letra é o ministério da morte. E o ministério do Espírito é o ministério da vida. Então o que ele está falando? Que se eu pregar as leis de Moisés hoje, os mandamentos da lei de Moisés hoje, eu estou sendo um ministro da morte para as pessoas. Em vez de eu estar levando vida para as pessoas, eu estou levando morte. Porque eu estou colocando elas debaixo de condenação, eu estou colocando elas debaixo de maldição, eu estou levando elas lá para o Velho Testamento, lá para guardar as leis de Moisés, eu pus elas tudo debaixo de maldição de novo. Está entendendo? Eu sou um ministro da morte, mas a Bíblia diz que não, que o Salvador nos colocou como ministro da nova aliança, ministros do Espírito, ministros da vida, que prega Yahshua, Machia e os seus mandamentos, não os mandamentos de Moisés, que eram os mandamentos da letra que leva a pessoa a morrer. Entendeu? Então sai fora desses ministros da letra que estão dentro das denominações aí, que é os pastores. Ele só prega morte para te matar, coloca você debaixo da lei de Moisés. Entendeu? E a Bíblia também, aqui ó, para resumir, a Bíblia diz que nós não devemos colocar pano novo colocar remendo novo em pano velho, porque senão o rasgado vai ser maior. Não devemos colocar pano novo, remendo novo em roupa velha, porque senão o rasgado vai ser maior. Quer dizer, você não pode pegar a lei de Moisés e a lei de Cristo e misturar, não. Senão você não vai ter nenhum e nem outro. Não devemos misturar vinho novo em odres velhos, porque senão os odres vão estourar. Você não pode pegar a lei de Moisés e misturar ela com a lei de Cristo, senão você, meu amigo, não tem nenhum e nem outro. Você não tem nenhum e outro. Você não pode querer Moisés e nem Yahshua. Ou você fica com Yahshua ou você fica com Moisés. Se você ficar com Moisés, meu filho, você está lascado. Porque o único que deu conta de cumprir todos os 600 mandamentos da lei de Moisés foi Yahshua. E ele cumpriu para tirar nós de lá. Ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Ele cumpriu todos os mandamentos. Cumpriu para quem? Para mim e para você. Para nós não precisar de cumprir hoje. Para que você quer seguir mandamento? Para que você quer se colocar debaixo de jugo, de escravidão de novo? Para que você quer voltar lá e deixar os pastores te escravizar de novo? Por quê? Aí você vê e fala assim, olha, você agora a questão lá fala assim, que quem não entrega dízimo está roubando o Criador. Está falando para os Ialdimos, está falando para os judeus. Aí eu te pergunto, o Eterno já chamou Abraão, falou que Abraão era filho dele? O Eterno já falou que Daniel era filho dele? O Eterno já falou que Moisés, algum daqueles profetas, eram seus filhos? Não. O Eterno falava, eis aí meu servo Davi, eis aí meu servo Daniel, meu servo Abraão, servo. Mas aí, ó, que chega no livro de Gálatas, o que diz? Vós já não sois servos, sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de tudo. Porque na hora que você aceita Yahshua como único Salvador, você já não é servo. A Bíblia fala, vós agora já não sois servos, porque vocês aceitaram o meu filho, e eu coloquei o Espírito dele dentro do Espírito de vocês que clamam, Abba, Pai. Vocês chamam eu agora de Pai, porque ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Porque agora nós somos filhos, nós não somos servos. Está escrito no livro de Gálatas, vós já não sois servos, vós já não sois servos, já não sois escravos, e sim filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. Então como é que eu posso roubar o Eterno se eu sou dono de tudo? Porque meu pai é dono do universo, então eu sou dono de tudo, como é que eu vou roubar ele? Moça, eu não estou na posição de Moisés, de Abraão, daquele povo, não. A nossa posição agora é muito mais elevada, irmão. Nós somos filhos do Criador. A Bíblia diz que nos deu o Espírito que clama, Abba, Pai, Espírito do Filho dele. Nós somos irmãos de Yahshua. Então não deixa o pastor te enganar, não, irmão. Então como é que eu posso estar debaixo de maldição? Como é que eu posso ser ladrão do Eterno? Não tem como, eu sou filho.
Então espero que você entendeu aí. Lá vai mais esse vídeo aí agora. Divulga aí porque... E não deixa os pastores te enganar não, que aquilo tudo ali está tudo com a mente corrompida. A mente deles está cauterizada. Eles não conseguem estar dentro do sistema. E o sistema escravizou tudo. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que nós somos nação santa, sacerdócio do Criador. Sabe aquela tribo de Levi que era um sacerdócio, que era sacerdote? Não é eles mais, é nós agora. Nós somos sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que nós somos sacerdotes. Então a tribo de Levi não existe mais. Quem é que está no lugar da tribo de Levi hoje? Nós. Então se tiver que receber dízimo, então teria que ser nós. Tá vendo? Tudo está errado, tudo que se ensinou até hoje é errôneo. Nós somos os sacerdotes, nós somos filhos do Eterno. Nós não temos que entregar dízimo, nós temos que ofertar. A Bíblia no Novo Testamento fala: cada um contribua segundo o que propôs no coração. E lá quando fala para contribuir, não é dando dízimo não é dando oferta nas denominações que você está pensando. O apóstolo Saul fala que era para eles contribuir para ajudar os Tessalonicenses, os crentes de Jerusalém que estavam passando fome. Aí ele falava assim, cada um contribua segundo o que propôs no coração, e eu vou estar passando em cada uma das cidades, recolhendo os mantimentos, as ofertas que vocês deram, e vou levar para os crentes lá, porque estão passando fome lá, então eu vou levar para eles. Então a contribuição é para ajudar os irmãos mais pobres, não para sustentar o sistema maligno das denominações, para pastor ficar andando de carro zero para baixo, para cima e viver nas costas dos irmãos sem querer trabalhar não, irmão. O apóstolo Paulo disse que fazia tenda para não ser pesado aos irmãos. Ele fazia tenda para não ficar nas costas dos irmãos. Aí fala assim, irmão, mas lá diz que o obreiro é digno do seu salário. Tradução corrompida, irmão. Pega a tradução original e fala, o obreiro é digno do seu sustento. Mas não significa também, ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás. Aí se os irmãos achar por bem e dar uma ajuda para aqueles que estão ministrando a palavra para eles, que seja bem-vindo. Mas a Bíblia diz que não pode... Como é que você vai assalariar uma pessoa? A igreja é uma firma que você assalaria as pessoas? Aí, assim, igual tem denominação evangélica que tem até carteira assinada, mas tem mesmo, não é igreja, é firma, é empresa. Aí assalaria mesmo, é uma empresa. Empresa tem que ter carteira assinada, tudo bonitinho, né? Lá é firma, lá é empresa, lá não é igreja. Então sai fora desse paganismo aí que está tudo errado. Tudo errado. Espero que você entendeu. Fique na graça e na paz do Eterno.